Olá, crianças! Estamos aqui hoje juntos para mais uma aventura do aprendizado. Vamos dar continuidade na nossa aula de História? Quero te lembrar que sou a professora Marilane Moraes e eu conto com a sua participação na aula de hoje, tá certo? Na aula passada, nós estávamos estudando sobre como foi o surgimento da cidade de Rio Branco. Lembram disso? Muito bem, na aula de hoje nós vamos ver quem foram os povos, isso mesmo que você ouviu, quem foram os povos que participaram do surgimento de Rio Branco e qual a formação cultural desses povos, o que também eles acrescentaram aqui para a nossa população. Então vamos lá, eu quero te convidar agora a acompanhar aí no slide junto comigo. O povoamento da região de Rio Branco se deu no final do século XIX, com a chegada de alguns povos. Olhem aqui, crianças. Vocês ouviram o que eu acabei de ler para vocês? Com a chegada de alguns povos. Mas que povos eram esses? E por que será que eles vieram para cá? O que eles queriam aqui? O que os trouxeram para a nossa cidade? Você já parou para se perguntar isso? Não se preocupe, nós vamos responder cada uma dessas dúvidas na aula de hoje. Então vamos voltar e vamos ver que povos foram esses que chegaram a Rio Branco? Vamos lá nos slides. Olha só, chegada dos nordestinos a Rio Branco. É essa imagem que está sendo representada aí na sua telinha. E os nordestinos, eles chegam a Rio Branco ali por volta do final do século XIX, não é mesmo? Mas por quê? O que eles vieram fazer aqui? Vocês já pararam para se perguntar por que esse povo veio de tão distante aqui para o Acre? O que tinha talvez de especial na nossa terra? O que os trouxe? O que fez despertar neles a vontade de vir para cá? Olhem só, eu quero agora que vocês analisem e assistam aí comigo o nosso próximo slide. Vamos ler juntos? Os nordestinos, refugiados pela seca da região nordeste do Brasil e movidos pelo incentivo e promessa do ciclo da borracha, chegaram a Rio Branco para trabalhar no ciclo da borracha. Volta aqui para mim, gente. Olhem só. Vocês pararam para perceber? Nós acabamos de descobrir aqui o porquê os nordestinos saíram lá de suas terras tão distantes e vieram para cá, para Rio Branco, por conta do ciclo da borracha. Mas você sabe o que é o ciclo da borracha? Para que serve? O que foi isso? Que marco histórico foi esse aqui na nossa cidade? Não sabe? Não tem problema. Vamos responder a essa dúvida? Então vamos lá juntos. O ciclo da borracha foi uma época importante e está relacionado com a extração do látex, da seringueira, também conhecida como a árvore da borracha, e também com a comercialização do produto, a borracha. Nós temos aí duas imagens. Nessa primeira imagem mostra um seringueiro fazendo o corte na árvore. Isso mesmo que vocês ouviram. A árvore ela precisava ser cortada e vocês conseguem perceber, nós ampliamos a imagem aí na segunda, e vocês conseguem perceber que junto à árvore é colocado um recipiente e algo está caindo nesse recipiente. Você conseguiria me responder o que é? Então vamos juntos. Crianças, aqui nós temos a representação. Isso mesmo, a representação então da borracha. O ciclo da borracha ele foi um ciclo muito importante na nossa história, certo? Com isso, vieram vários povos, vieram nordestinos, vieram povos de outros estados, de outras regiões e até de outros países para cá. E todos eles participaram da formação do nosso povo. Isso mesmo. Mas então, vamos falar aqui sobre a seringueira. Da seringueira se extrai o látex e o látex é um líquido, isso mesmo, é um líquido leitoso de cor branca. Esse líquido ele é muito precioso porque a partir dele ele é a matéria-prima para a fabricação da borracha e por muitos anos, né, ele foi comercializado com preços altíssimos. Já houveram disputas históricas por conta desse líquido. Vocês sabiam disso? É verdade. O látex ele é muito importante, ele contribuiu aí para a formação da nossa história. Então vamos lá. Agora eu quero te convidar a pensar em uma outra situação. Nós vimos aqui a chegada dos povos, por que esses povos vieram para a nossa região, certo? Mas vamos continuar falando sobre a formação dos povos? Será que ficamos só nos nordestinos? Será que teve mais algum outro povo que veio para cá? Então vamos juntos.
Na época do ciclo da borracha, ocorreu uma miscigenação intensa da população, ou seja, a união entre nordestinos, afro-brasileiros, índios, principalmente da etnia culinas, e outros povos vindos de outras regiões do mundo, principalmente espanhóis, portugueses, libaneses, italianos e turcos. Daí deu-se origem à formação da nossa população. Olhem bem direitinho, crianças, essa imagem que está passando aí na sua telinha. Nós temos aqui a representação de vários povos, não é mesmo? De vários povos. Então venham aqui comigo. Vocês prestaram atenção naquilo que nós acabamos de ler? A nossa população, ela foi construída, ela foi formada por miscigenação. E o que é isso? É a união de povos diferentes. Então, aqui na nossa região, na nossa cidade, nós temos pessoas que nós falamos com descendência, por exemplo, de afro-brasileiros com turcos, isso mesmo, de nordestinos com indígenas, isso mesmo. Nós temos a mistura de todos esses povos e isso contribuiu bastante para a nossa cidade. Por quê? Nós vamos continuar estudando nas próximas aulas que a vinda de todos esses povos para cá foi contribuindo e acrescentando em nós, na nossa cultura, no nosso linguajar. Nós podemos perceber várias heranças que nós adquirimos a partir dessa união de povos. Então, crianças, nós estamos vendo como se deu a formação da cidade de Rio Branco, não é mesmo? Então, vamos recapitular? Nós acabamos de ver sobre a miscigenação, que é a união, certo, de vários povos. Então, vamos recapitular um pouquinho. Vou passar para vocês aqui uma imagem. Vamos conversar um pouquinho. Aqui, vocês lembram o que aconteceu aqui? Que representação é essa que está aparecendo aí na sua telinha? Aqui nós estamos falando lá quando Neteu Maia fundou o primeiro seringal. Isso mesmo, o primeiro seringal que ele fundou à margem direita do rio, lá onde é a Gamileira. Isso mesmo, tudo começou lá. Naquele local que nós já vimos imagens, já passamos aqui para vocês em aulas anteriores. Depois da fundação, certo, desse seringal, começaram aí a construir barracões. Muito bem, nessa construção de barracões, os povos começaram a habitar naquela terra, mas não ficou aí, avançou. E foi então que ele construiu um outro seringal, agora às margens esquerda, onde hoje está localizado o Palácio Rio Branco. Olhem só, nós conseguimos perceber aqui a casa comercial, conseguimos perceber aqui já pessoas ali, conseguimos ver também a arquitetura dessas casas. Viram como é diferente? E quando estávamos falando sobre isso, olhem aqui para mim, na aula anterior, nós estávamos falando que com o tempo as cidades elas vão sofrendo transformações. Vocês lembram que eu falava sobre isso? Muito bem. E essas transformações nós vamos percebendo ao longo da nossa história, em várias partes. Tanto nas construções, como na mistura, na miscigenação povos. Nós vamos vendo também isso na nossa cultura, na nossa gastronomia e em vários outros ramos, certo? Então eu quero lembrar aqui para você como foi importante a vinda desses povos para cá. Depois da instituição dos seringais, né, começou ali o ciclo da borracha. E aí, então, isso chama a atenção dos nordestinos. Por quê? Porque eles estavam passando por um período de seca lá no Nordeste. E ouviu-se falar, sim, da fama de como a borracha estava sendo requerida ao mundo todo. E eles vêm para cá. Vem uma grande massa de povos para cá. E eles começam a trabalhar nesses seringais, a extrair o látex, que é aquele líquido leitoso de cor branca, certo? Que nós vimos em aulas anteriores, e eles começam a fazer essa extração, a fazer a exportação desse líquido, a transformação, né? Começaram a produzir a borracha. E com isso, nós percebemos que a nossa cidade ela vai evoluindo. Isso mesmo, criança. Tudo começou lá, num simples seringal. Para muitos era algo simples, mas olha só o que nós nos transformamos, não é mesmo? A nossa cidade está aqui, bela e cheia de cultura. Muito bem, crianças, a nossa aula ela está finalizando aqui, mas eu quero te lembrar que você pode e deve continuar estudando. Você precisa acessar a nossa plataforma. Acesse a nossa plataforma Eduque para essa e outras aulas. E eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!